Fala galera, aqui é o instrutor Márcio Piovesan. Esse canal aqui é dedicado a pessoas que querem se preparar para a prova teórica do Detran e para quem também quer atualização em lei de trânsito, que a nossa lei de trânsito é uma lei viva que está sempre em alterações e mudanças. Então quem tiver interesse, dá um like no nosso canal, gente, se inscreva e clique no sininho ali de notificações para ser notificado sempre que entrar alguma atualização no canal. Então, bons estudos, boa sorte para todos aí e vamos iniciar o conteúdo, gente. Perfeito, vamos lá. Direção defensiva de novo, continuação, outra parte. Vamos falar um pouco agora sobre passageiro, condutor e um pouco mais dos assuntos. Mas que não falei, tudo tranquilo. Direção defensiva é a maior parte que tem também de atitudes. Vamos aí. Condições diversas de passageiro. Então nós temos ali excesso, crianças, passageiros passando mal durante a viagem. São algumas condições adversas de passageiro. Então no caso do excesso, gente, ó, o ônibus ali tá uma maravilha, né? Aquele ônibus ali é do meu bairro, onde eu moro. Tem pouca gente dentro, o negócio está super entupido. É tranquilinho. Ou os amigos, olha, eu não quero deixar nenhum para trás. Gente, o carro é seu. O carro é seu. Excesso de passageiro, além de ser perigoso, também é contra a lei, gerando infração de trânsito. Então é perigoso, gera infração de trânsito e destrói o seu carro. Destrói o seu carro. É melhor você falar assim, passageiro, fica aí, eu vou lá e já volto te buscar. É melhor fazer duas viagens do que você entupir o carro de um jeito que vai correr riscos. Fora que é muito mais perigoso. E excesso de passageiro também aumenta o consumo de combustível. Então a melhor coisa, dá duas viagens, mas não superlota o seu veículo. Ah, mas o fulano é magrinho que não tem. Gente, não tem magrinho. Cada um vai num cinto de segurança. Se seu carro tem 3 cintos atrás, é 3 que vão atrás, não é 4, porque vai ficar um sem cinto de segurança. Então, procedimento no caso de excesso de passageiros. Então, não permitir que pessoas desviem sua atenção. Então, o passageiro muitas vezes desvia a atenção. Caso clássico: a criança. O famigerado já chegou. Já chegou, já chegou, já chegou. Gente, a criança quer chegar logo, mas não adianta, não deixa a criança te irritar. Tranquilidade. Outro problema: o passageiro estava vendo o celular, tranquilo. De repente, viu uma coisa legal e põe na sua frente. Olha o risco de acidente. Então não permitam que pessoas tirem sua atenção de forma nenhuma. Crianças menores de 10 anos devem permanecer no banco de trás do veículo, com o cinto de segurança, bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação devidamente ajustados. Então, por enquanto, essa é a regra, tá, gente? Essa é a regra. Tá para mudar. Quando mudar, eu posto para vocês a atualização. Por enquanto, tá assim. Respeitar os limites de passageiros de cada veículo, eu já falei. Então, não coloque excesso de passageiros no seu veículo, por diversos problemas. Ali, atenção! O transporte de crianças menores de 7 anos em motos é proibido por lei. É outra regra que também está para mudar. Por enquanto não mudou. É essa que está valendo. Então, menor de 7 anos
não anda em motocicleta. E quem não tiver condições de se cuidar. Se a pessoa não tem condições de se cuidar, não importa a idade, não anda de motocicleta também. Então, muito cuidado com os seus passageiros. Vamos aqui. Condição adversa de condutor. Essa aí, gente, é todo mundo. Então, nós temos ali o sono. O sono, a fadiga, o cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez, drogas. São condições diversas com sono. Bom, como eu já falei, durante as aulas dá sono, a gente fica fadigado, fica cansado durante as aulas. Após as aulas concluídas, opa, acabou sono, acabou fadiga, acabou cansaço, vida que segue. Vem a preocupação. Quando vai marcar a prova teórica? Quando vai marcar a prova teórica? Aí na sequência vem ali a ansiedade. Opa, marcou a prova. Ai meu Deus do céu, marcou a prova. No dia da prova, o nervosismo, o apavoramento. Ai meu Deus do céu, socorro, a prova. Faz a prova, é aprovado. Euforia, alegria. Olha quanta condição adversa, gente. Para aí. Vai comemorar com a família de forma correta. Pronto. Até aí tudo bem, tranquilo. Embriagado ou drogado, evita. Mas qualquer condição adversa que seja em relação ao motorista, não é para dirigir. Quer queira ou não, o condutor ele fica desatento. Ele tem algum problema, ele não consegue se concentrar no que está fazendo. Então, qualquer coisa, não dirija. Vai descansar, vai resolver seu problema. Bebeu, espera passar ressaca. Droga não é da minha conta. Não vou nem comentar nas drogas agora não. Não é da minha conta. Ali, condutor. Deficiência. Então, algumas deficiências não impedem de dirigir. Porém, o ato fica condicionado ao uso de acessórios obrigatórios. Exemplo: próteses corretivas, lentes ou adaptações nos veículos. Os deficientes, eles podem dirigir. Deficiente físico, depende do grau, deficiência mental, entendeu? Deficiência visual. Não, a pessoa às vezes não é cego, que tem a visão assim meio comprometida, usa óculos, lente de contato, uma coisa assim, consegue dirigir. Tem um olho só. Então, as diversas deficiências, dentro da regra e dentro da possibilidade, pode dirigir. Só que assim, tá lá, condicionado a acessórios. Tem pessoas que têm deficiência visual que não é cego. Só que assim, é proibido que essas pessoas dirijam à noite, porque no escuro não enxerga direito. De dia pode dirigir normalmente. É remarcado. Então, hoje em dia, quase todos podem estar dirigindo. Só que aí, dentro das regras. Isso aqui é bem interessante. Capacidade intelectual, gente. É bem interessante, tá? Então lá, são classificadas em 8 capacidades intelectuais. 8. Então, nós temos ali
comunicação, raciocínio lógico, noção de espaço, coordenação motora, autoconhecimento, relacionar, situar no meio ambiente, distinguir e interpretar sons. São 8 em geral. Os seres humanos têm todas. Para dirigir, tem que usar todas essas aí. Ok? Então, todas essas capacidades são utilizadas no ato de dirigir simultaneamente, em maior ou menor grau. Então, as pessoas podem dirigir de forma correta, de forma incorreta, de forma automática, porém fica condicionado. Algumas alterações mentais listam-se a seguir, as psíquicas, exemplo, epilepsia, neuroses, psicoses. Dependendo do grau de manifestação, portadores das doenças não podem dirigir. Temos as psicológicas e emocionais, como por exemplo, estresse, depressão, irritação, raiva, insegurança ou alterações devido a comoções, fatalidades, mortes, traumas. Tá vendo? São várias alterações psicológicas. Dependendo do caso, gente, seja consciente, não dirija. Estou com um problema sério, então não vou pegar meu carro hoje. Não vou dirigir, que não estou em condições. Por quê? Qualquer uma que esteja fora aí atrapalha, interfere no discernimento e você fica sem uma capacidade dessa aí. Então tem que usar as 8. O bom é que essas capacidades intelectuais são treináveis. São treináveis. Então não é porque você não se destaca em uma que morreu. Não, você pode treiná-la também. Automatismos. E são atitudes, ações de formas automática. Então, são ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária. Temos ali os corretos e os automatismos incorretos. O que é isso? Dirigir é um hábito. Um hábito. Então, se você aprender correto e sempre fizer de forma correta, na hora do susto, digamos assim, você vai continuar fazendo corretamente. Vamos ali uns exemplinhos ali. Posicionamento das mãos ao volante. Correta utilização dos pedais. Postura ao dirigir. Incorreto: permanecer com a mão fora do volante, descansar o pé no pedal de embreagem, desengatar o carro ao início da parada. Que é isso? Você desembrear o carro, você pisa na embreagem antes de parar. Então, são automatismos incorretos, no caso de vocês que estão se habilitando. Por isso que dizem, a pessoa que aprendeu na autoescola tem uma chance um tanto maior de passar na prova prática em relação a quem já dirige antes. Por quê? O cidadão que dirige antes, aprendeu sozinho, com alguém, às vezes aprende as coisas incorretamente. E essa coisa incorreta automatiza. Por mais que chegue na autoescola, treine, na hora do nervosismo, vai valer o que está acostumado a fazer. Olha as figurinhas. Então, 2 mãos no volante, posição do volante ali 10 e 10, mais ou menos ali 9 e 15, 15 para as 3, 10 para as 2. É a média de você apoiar a mão no volante ali, ó, tá vendo? É ali que você coloca a mão no volante. Porque numa curva repentina, um desvio repentino,
você tem total deslocamento do volante para os dois lados. Olha lá, olha o pé na embreagem. Tá vendo? Celular. Chegou o celular. Veja ali embaixo, de forma gritante: aumenta o risco de acidentes em 23 vezes. Aumenta o risco de acontecer um acidente 23 vezes. Não dobra, nem triplica, nem quadriplica. Aumenta 23 vezes. Algumas curiosidades sobre o celular, só para vocês conhecerem. O nome celular foi inspirado a partir do fato que as áreas servidas por torres eram divididas em células. Como assim? Na época os equipamentos não eram tão bons para transmitir sinal. Então eram muitas torres e cada uma tomava conta de uma pequena parte. Então, olhar de cima parecia várias células. O primeiro uso da palavra foi em 1977. Em 1973, Martin Cooper, um pesquisador da Motorola, fez a primeira ligação para um telefone fixo de uma esquina no centro de Nova York. Essa foi a primeira ligação com um celular. Olha que bonito. O aparelho pesava cerca de 1 kg e media 25 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. E a bateria durava apenas 20 minutos de conservação. Parece que as baterias não mudaram muito com o tempo, né, gente? Tem celular que fica tanto tempo no carregador que a gente pensa que é um telefone fixo já, né? Tem que estar carregando direto. No Brasil, o celular chegou na década de 90. O celular chegou na década de 90 aqui no Brasil. Então, só umas curiosidadezinhas aí. Na época desse primeiro celular tijolão, ladrão não tirava farinha com ninguém não, né? Porque se viesse pra cima a vítima, era só jogar o celular no bandido. Ah, que legal. Então a gente andava armado sem saber, gente. Álcool. Resolução 432 de 2013. Beber alcoolizado é crime. Portanto, se bebeu, não dirija de forma nenhuma. É extremamente perigoso, pois você pode, como dito, entrar num crime de trânsito. Mas é um crime assim, dependendo do ponto de vista do juiz, com efeito ao caso, pode ser mais grave a pena ou menos grave. Portanto, bebeu, vai dormir, vai descansar, fica em casa, compreende? Não dirija embriagado. Agora, só para vocês terem ideia, algumas curiosidades sobre o álcool. Porque, felizmente, no mundo, até é comum e cultural pessoas que consomem bebidas alcoólicas. Só que muitas vezes a gente não sabe qual o efeito, como é que funciona, como é que é isso. Então vamos ver aí como que é o álcool no nosso organismo aí. O principal ingrediente de bebidas alcoólicas é a molécula de etanol. E parte dessas moléculas já começa a entrar na corrente sanguínea pela mucosa da boca. Na boca. Por isso que antigamente os enxaguantes bucais, a pessoa fazia com álcool, pegava no bafômetro.
já absorvia, só dizer o bochecho com um enxaguante bucal com álcool, já absorvia. Pouca quantidade, mas já pegava. Até chegar ao estômago, só 25% do etanol entrou no sangue. O resto cai na corrente sanguínea quando a bebida chega ao intestino delgado, onde vai entrar em vasos e membranas permeáveis. Então, ó, tá vendo? Ao longo do trato digestivo, o álcool vai sendo absorvido. Entre 15 e 60 minutos para as moléculas entrarem na circulação e se espalharem pelo corpo. Entendeu? Então demora entre 15 e 60 minutos para o álcool já estar em todo o seu corpo. Depende de comida no estômago e velocidade que a pessoa bebeu, depende de cada organismo. Mas a média é essa, de 15 a 60 minutos. Você já está com álcool no seu corpo todo. Quando cai no sangue, são transportadas para todos os tecidos que têm células com alta concentração de água. Olha lá, cérebro, fígado, corações e rins. O que acontece? Vamos ver. A pessoa está de ressaca. Dá aquela dor de cabeça terrível. Por quê? Você tomou muito álcool. E esse álcool tem que ser, a grosso modo, filtrado pelo fígado, certo? Então o fígado que vai fazer a limpeza do álcool no seu sangue. O fígado e os rins ajudam também, mas é mais o fígado. O que acontece? O fígado, para fazer essa limpeza, precisa de água. Você não consumiu tanta água, tá com pouca água. O que o fígado faz? Retira a água do cérebro. Isso vocês estão me ouvindo. Puxa dor de cabeça. Porque no momento não é importante o cérebro. O cérebro não pensou quando devia. Então o cérebro agora vai ficar lá quietinho e vai emprestar parte da sua água para o fígado. Para o fígado fazer o que? A limpeza do organismo. Por isso dá aquela dor de cabeça terrível em quem bebe em excesso. Às vezes dá vômito também. Para que o vômito liberar parte do álcool também do organismo, que às vezes está com excesso de álcool. 90% são metabolizados no fígado. Ele processa por hora o equivalente a uma lata de cerveja. Acima disso, intoxica o organismo. Geralmente o pessoal que bebe cerveja não bebe só uma lata, né? Tá vendo? E o fígado, ele metaboliza uma lata de cerveja por hora. E o cidadão bebe 3, 4 por hora. O que acontece? A água do cérebro vai para o fígado. Simples assim, gente. É uma continha simples. Olha lá. Efeito nos órgãos. No cérebro, estimula os neurônios a liberar serotonina, responsável por regular o prazer, o humor e a ansiedade. Por isso, deixa a pessoa desinibida e eufórica. Inibe o glutamato, que regula o GABA. Faz os neurônios trabalharem menos, perde concentração e até o autocontrole. GABA é outra enzima também. Então inibe o que? A enzima do GABA, que faz o que? Nos dá concentração e autocontrole. Percebem? Então, no caso, tem uma alteração fisiológica em todo o corpo. Como eu falei, parte da água do cérebro tem que ir para o fígado. No estômago, o etanol irrita a mucosa, dificultando a digestão e aumentando a produção de ácido gástrico.
que gera a sensação de enjoo e mal-estar. O vômito funciona como um mecanismo de autodefesa, comandado pelo cérebro, e a pessoa se sente mais aliviada porque termina a irritação da mucosa que você vomita. Então o corpo quer dar fim no álcool, quer expeli-lo, porque o álcool faz muito mal ao organismo de níveis inimagináveis. Nos rins, quem bebe tem mais vontade de urinar. E isso não acontece só pela quantidade de líquido ingerido. O etanol age na hipófise, uma glândula no cérebro. Lá ele inibe a produção do hormônio que controla a absorção de água pelos rins. Com menos líquido absorvido, mais urina é eliminada. Percebe? Então, o álcool ele age em todos os nossos órgãos de formas diversas. No coração. Na ação do álcool nos rins, explicamos por que quem bebe faz muito xixi. E um efeito colateral do excesso de urina acaba atingindo o coração, que é pela urina que são eliminados minerais como magnésio e potássio, que ajudam a manter o batimento cardíaco. Durante e após uma bebedeira, o ritmo do coração pode apresentar alterações. O que acontece? O corpo começa a eliminar muito líquido para liberar o álcool. Só que nesse líquido, nessa urina, sai potássio e magnésio. E o coração sem potássio e magnésio não pulsa, não bate. Então pode dar uma parada cardíaca. Então nossa bomba de cálcio e potássio aí do coração que faz o coração pulsar, gente. E também tem um detalhe: o vômito também libera sais minerais. Então vomitar em excesso pode ocasionar um ataque cardíaco também, uma parada cardíaca. Olha lá, no trânsito, causa comportamentos nocivos. Então, excesso de velocidade, manobras arriscadas, avaliação incorreta de distâncias, atraso nas reações, perda do equilíbrio e perde o controle da situação. Então, o condutor ele faz muitas coisas sem pensar, sem perceber, sem sentido. Por quê? Ingeriu muito álcool,
está descontrolado. Comportamentos nocivos, ele quer agredir, ele quer ir para cima. Então, muito cuidado com isso, gente. Bebeu, fique em casa. Vá de ônibus. Condutor ainda. Álcool, entorpecentes e estimulantes. Maconha, cocaína, LSD, álcool, rebite, entre outros. Tais substâncias prejudicam a capacidade de percepção e concepção da realidade, além de produzirem no funcionamento cerebral alterações. Vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige estando sob o efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas. Não ia comentar, mas vou comentar aqui rapidinho. Cada pessoa tem a sua própria vida. Aí isso aqui é opinião minha. Quem concordar, concordou. Quem não concordar, não concordou. Então cada um tem sua própria vida. Se o cidadão quer se drogar, quer beber, quer fazer o que quiser, a lei permite isso, a vida é dele. O que a lei, que não é permitido segundo a sociedade, é esse cidadão prejudicar outras pessoas. Nesse ponto eu também não concordo. Se você quer fazer as coisas para você, com você, na sua casa, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém cuida da sua vida, desde que você não interfira na vida de outras pessoas. Infelizmente, isso é um pensamento coletivo de diversos indivíduos. O ideal é a pessoa não entrar no mundo das drogas, a pessoa não se drogar, porque geralmente a pessoa entra nisso num período de fragilidade, num período de desespero. Dificilmente sai. Consegue, quando encontra uma luz, consegue sair. Agora, se o cidadão faz porque quer, simplesmente, aí infelizmente não tem muito o que ser feito com essa pessoa. Então, gente, fiquem longe das drogas. Elas acabam com a vida de uma pessoa de diversas formas. E a mais devastadora, acabando com a família. Detesto essa foto. Isso aí é um exemplo da visão que alguém drogado ou alcoolizado está tendo de outra pessoa. Não consegue enxergar de forma correta, de forma clara. A imagem fica totalmente distorcida. Vocês que gostaram do nosso vídeo, também se quiserem ter acesso aqui ao Facebook, entre na página Família, Trânsito e Vida, @professor.marcio.m. Curtam a nossa página, recebam atualizações sobre trânsito também no Facebook. Muito obrigado pelo acompanhamento e até mais, pessoal. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas, referências bibliográficas.